Bom dia, gente. Sejam bem-vindos ao nosso grupo, né? O nosso grupo do livro CTR, Terapia Cognitiva Orientada para a Recuperação de Transtornos Mentais Desafiadores. Lembrando aqui, a CTR ela é uma abordagem que Aaron Beck e amigos criaram no ano do seu centenário. Aaron Beck partiu ano passado, né, em 2022, mas ele deixou aqui mais uma grande contribuição. E hoje, ao nosso encontro número 9, nós vamos falar sobre o capítulo 12 e 13. Isso. Vamos falar sobre o capítulo 12 e 13 e a gente vai começar a falar da terceira parte do livro, que é a aplicação da CTR, né? Que nós falamos na primeira parte sobre o que é a CTR, qual é a estrutura. Na segunda parte, nós falamos sobre todos os desafios que a gente encontra nos transtornos mentais graves, que são os sintomas negativos, alucinação, delírio, relacionado a trauma, abuso de substâncias, agressão, autoagressão. Então, a gente estudou todos os sintomas, os desafios que essas pessoas encontram, indivíduos aqui, que os autores vêm trazer para a gente. E agora a gente vai falar sobre a aplicação da CTR. Hoje a gente vai falar no âmbito clínico, né, no âmbito individual, atendimento no particular, e no ambiente hospitalar, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Lembrando que é o nosso encontro número 9. Semana que vem, nosso último encontro, e aí, semana que vem, vou estar falando a respeito do certificado. Somente, gente, na aula que eu estarei falando do certificado. Então, vocês têm que assistir e prestar aí bastante atenção, tá bom? Então, na parte 3, a gente vai falar aqui dos contextos da CTR. Lembrando, gente, que dia 9 de fevereiro, meu livro ainda não chegou, estava para chegar ontem, ainda não chegou, mas a gente vai falar sobre esse aqui. Estou ainda na esperança que ainda chegue hoje, né? Estava marcado para chegar ontem. Mas a gente vai falar sobre esse aqui, Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, que é o tratamento passo a passo, e a gente vai falar já conforme o DSM-5-TR, tá? Os encontros vão ser a partir do dia 9 de fevereiro, tá programado para ser quinta-feira, né, às 19 horas, mas vai ficar tudo gravado e disponível lá no YouTube. Inicialmente, eu ainda não sei se vou deixar disponível, acredito que eu vou deixar disponível desde o princípio. As palavras-chave vão ser um pouco diferentes do que eu estou passando aqui. Aqui eu faço um momento para falar da palavra-chave. Esse eu vou fazer toda uma estrutura e vou falar também, sim, da palavra-chave. Não vai ser, se você está assistindo a aula, não vai ser difícil de ver a palavra-chave, tá? Mas, assim, isso para quem for pedir o certificado, e aí tem que estar lá no grupo do WhatsApp. Nesse a gente está só... o CTR a gente tem um grupo tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Os próximos eu estou deixando só no Instagram, só no WhatsApp mesmo, tá bom? E aí, caso você está assistindo e ainda não participa, tem o link aqui do Instagram para você entrar em contato comigo, tá bom? Então, voltando aqui na parte 3. Gente, aproveita, inscreve no canal, dá um like no vídeo para o YouTube entender que o meu conteúdo é relevante e levar para outros PCs que também estão querendo aprender, estão precisando, né? Em momento algum aqui eu estive para vender curso, para vender mentoria, para vender supervisão, porque não é meu objetivo. Eu tenho os meus produtos, mas esse aqui não é o meu objetivo. O meu objetivo é compartilhar conhecimento, porque tanto assim eu aprendo quanto vocês aprendem, tá bom? Então, entrando aqui em contextos da CTR. Quais são os contextos? Um único profissional, que é esse aqui, o meu ambiente clínico, o meu consultório. Então, aqui é o atendimento. Como que a gente vai aplicar a CTR nesse ambiente? Ou se você atende em outro lugar, né? Não seja no consultório, não seja uma estrutura, você atende em casa, que seja. Mas quando você é um profissional que atende de forma única, no capítulo 13, que a gente vai falar hoje também, a gente vai falar no atendimento hospitalar. Semana que vem a gente vai falar da terapia com grupo e da família como facilitadoras do empoderamento. E aí a gente vai finalizar, então, o livro. Eu não sei, né? Eu sempre falo que é rápido, mas como eu falo muito, vamos ver. É um livro, um capítulo, são 2 capítulos bem rápido, porque a gente vai falar aqui sobre como aplicar. Mas a estrutura da CTR, ela é aquilo que nós aprendemos lá na primeira parte. Acessar, energizar, desenvolver, realizar, né, e fortalecer. E aí a gente vai falar da conexão, das aspirações e de como a gente fortalece isso. E do mesmo jeito que nós falamos até em todos os encontros, foi repetido isso várias vezes. Acesse o modo adaptativo,
energiza. Vamos buscar as aspirações, vamos desenvolver essa pessoa, vamos trabalhar com ações positivas, vamos fortalecer. Então, a gente continua desenvolvendo, fortalecendo, atingindo ali, acessando o modo adaptativo. Isso não se modifica na CTR em nenhum ambiente, tá? Seja em casa, seja na escola, seja no trabalho, porque às vezes também pode ser que tenha um grupo de CTR dentro da escola, né? Que o livro não nos traz. Mas talvez alguma escola queira fazer um trabalho em grupo e aí pode utilizar também a CTR como base. Como que a gente faz isso? A gente pode ali na escola, por exemplo, desenvolver o modo adaptativo, o melhor modo das crianças para elas aprenderem mais, o momento em que elas estão mais atentas. Então, eu posso fazer isso também na escola, por que não? Né? O livro, lembrando, foi desenvolvido para transtornos desafiadores, transtornos mentais desafiadores. Esse foi o objetivo desse livro. Porém, na terceira edição da Judith Beck, ela já traz ali um pouco da CTR para ser aplicado em outros tipos de transtornos também, tá? Então, a gente sabe que eu posso aplicar em qualquer área, qualquer lugar a CTR vai se encaixar e vai me trazer resultados positivos. Eu, no início, no primeiro capítulo, falei sobre isso, que a CTR, ela não veio invalidar a TCC, ao contrário, ela veio acrescentar com a TCC para que a gente consiga resultados muito mais rápido. Então, se eu sei que isso funciona, e eu sei que isso pode me dar um up nisso, por que não utilizar? Então, esse é o objetivo da CTR. Se eu sei que a TCC já funciona e me traz um excelente resultado, e eu posso utilizar alguma coisa na CTR para que eu consiga um resultado muito melhor, por que não? Eu posso fazer um bolo de chocolate, mas eu posso colocar gotas de chocolate ali dentro do bolo e colocar outras coisas que vai ficar muito mais gostoso, muito mais saboroso. E é isso o nosso objetivo, de trazer sempre aquilo que realmente funciona e que pode me trazer um resultado muito mais positivo. Então, CTR para um único profissional, né? Como eu vou aplicar CTR se eu trabalho aqui na minha clínica, no meu consultório, de forma individual, de forma sozinha? E aí é que a gente vai ver. Davi foi diagnosticado com esquizofrenia durante o serviço militar, tendo recebido dispensa médica e honrosa. Depois de um ano entrando e saindo de hospital, Davi começou a melhorar. Conheceu uma mulher e teve um filho com ela. Eles conversavam sobre se casar. A mãe de Davi morava na mesma cidade, aproximadamente uns 20 minutos do seu apartamento, onde ele a visitava de vez em quando. Davi continuou a ter flutuações ao vivenciar os desafios que impactaram seu serviço militar. Durante um episódio especialmente estressante, ele ficou com tanto medo que fez uma barricada no porão por vários dias. A mulher então obteve a guarda do filho e se mudou para um local a várias horas de distância. Davi viveu na rua há algum tempo, mas por fim teve contato com o Departamento de Assuntos de Veteranos nos Estados Unidos, VA. Gente, eu não vou ficar falando que traduzindo isso toda hora, tá? Porque vai falar de VA que outras vezes. Então, VA é o Departamento dos Assuntos de Veteranos nos Estados Unidos, tá? Deve ser Assuntos de Veteranos em inglês, onde ele obteve abrigo e começou a ver seu psiquiatra e tomar medicação. Segundo os registros médicos, Davi acreditava que alguns homens lhe lançavam olhares agressivos e tentavam lhe transmitir a mensagem de que ele era fraco e de que eram superior a ele. Ele ouvia voz masculina que dirigia insultos como inútil. Davi foi encaminhado por seu psiquiatra para a clínica ambulatorial no VA, depois de uma hospitalização recente por paranoia, alucinações auditivas que estavam interferindo significativamente na sua vida. A hospitalização ocorreu quando Davi teve um atrito com outro homem dentro de uma loja de conveniência, levando o atendente a chamar a polícia. Davi parecia confuso e estava tendo dificuldades para se comunicar quando a polícia chegou. O psiquiatra sugeriu que Davi fosse à clínica para fazer terapia para sua paranoia e as vozes depois da alta. Então, olha só. Como eu falei nos capítulos passados, a gente está estudando aqui vários desafios, mas a gente sabe que a pessoa ela tem vários desafios ao mesmo tempo. Então, aqui no caso, Davi estava tendo dificuldade para se comunicar, então ele estava tendo a comunicação ali sendo um desafio. Ele estava tendo alucinações, as vozes estavam sendo um desafio para ele. Ele estava com a paranoia
E a questão da agressão, né? Ele chegou a agredir para se defender, olhares agressivos. Então, ele tinha vários dos desafios, porém, geralmente, um é o que leva a todos os outros. No caso de Davi, a gente percebe que as alucinações se destacam, porque quando ele estava em uma alucinação auditiva, isso fazia ele ficar agressivo. Então, a agressão em si era um desafio, mas que era levado pela alucinação. A comunicação também era um desafio para ele, porque como as vozes falavam para ele fazer algo, ele também não conseguia se comportar e ele não entendia, e aí a comunicação sai falha, tá? É comum a gente ver que a pessoa não tem apenas um sintoma em si, ela tem vários desafios ali acompanhando ela. Nós estudamos bem teoria em todos os capítulos, ele vem trazer um exemplo. Mas nesse aqui eu acho que ele traz um pouco mais de prática para a gente entender realmente como aplicar CTR. Muitos indivíduos que recebem o diagnóstico de doença mental grave, especialmente aqueles que se encontram paralisados ante a crise dos desafios, recebem apoio de agências como hospitais civis e forenses, equipe de tratamento assertivo na comunidade ou assistência alinhada com o paciente, residências terapêuticas, clínicas ambulatoriais, multidisciplinar ou alguma combinação. Então, teve ali um surto psicótico, desenvolveu ali, recebeu o diagnóstico, tem toda uma rede de apoio, né? Aqui nós temos as UBSs, aqui a gente tem o hospital, a gente tem o CAPS, então a gente tem vários grupos, vários lugares, várias agências hospitalares, né? Tanto a pessoa vai porque a família tomou a decisão de ir, ou porque a justiça precisou de intervir e mandar. Então, a gente tem. No entanto, algumas pessoas também são atendidas em contextos ambulatoriais, como centro de saúde comunitário, centro médico universitário, clínicas ambulatoriais no hospital e clínica privada. Nesse contexto, elas são tratadas com terapia individual, geralmente por um único profissional, que pode não fazer parte de uma equipe interdisciplinar. Então, como eu já disse, né, aqui entra um pouquinho a questão da Jaine, que vai começar seu estágio na UBS. Muita gente vai procurar a gente aqui no consultório particular, ou vai procurar um posto de saúde para fazer o atendimento, ou vai procurar algum lugar para receber esse atendimento de forma única e exclusiva. Nós, enquanto profissionais, né, cabe a gente entender que os outros profissionais têm papel fundamental naquilo ali. Mas, independente de qualquer coisa, no meu consultório, eu encaminho para o psiquiatra, eu encaminho para o neuro, eu encaminho para profissionais de outra área, para outros tipos de terapia, para ser complementar aqui. Então, eu faço esse encaminhamento, mas é cada um dentro do seu espaço. Aqui eu continuo aplicando sozinha. Por mais que eu compartilhe, em alguns capítulos passados nós falamos sobre isso, por mais que eu posso compartilhar com o psiquiatra o mapa da recuperação desse meu paciente, aqui dentro eu estou fazendo todo o atendimento sozinho. E ele pode ou não querer ir, a família pode ou não querer levar ele a um outro profissional além de você, né? Porque a gente sabe que, no caso de transtornos mentais desafiadores, acredito que, quanto ao psiquiatra, a gente não vai ter problema, porque eles vão levar para fazer o uso do medicamento. É mais fácil levar no psiquiatra do que querer a terapia em si. Muitas pessoas, a gente ainda vive num mundo em que muitas pessoas ainda acham que o medicamento é suficiente. No grupamento Vencendo o Humor, a gente viu que traz um excelente resultado, mas não é suficiente sozinho. A gente precisa fazer a terapia para ajudar a pessoa a desenvolver naquela situação específica, tá? Então, nem sempre a gente tem uma equipe interdisciplinar ou multidisciplinar, né? Inter, porque a gente interage uma com a outra, tem como, às vezes a gente até tem uma equipe multidisciplinar, mas ela não está ali realmente unida, é cada um no seu cantinho, vamos colocar assim. Então, você precisa ser flexível e aproveitar o máximo do que está disponível no seu contexto de trabalho quando praticar CTR. Faça uso integral do tempo limitado da sessão. Isso se torna especialmente importante. Você pode envolver a família e outras conexões sociais, como
parceiros para promover o empoderamento dos indivíduos. Você também pode considerar terapias e serviços complementares, tais como grupos, clubes, aula de bem-estar, emprego, educação assistida e apoio dos pares. Então, a gente nos Estados Unidos, a saúde, ela é outro nível, porque eles não têm essas picuinhas, sabe, eu sou psicólogo, então eu não posso mandar fazer tal coisa, eu sou psicólogo, então eu não posso deixar com que o meu paciente faça tal coisa, eu tenho acesso a tal coisa. E não, você é psicólogo e ninguém vai tirar o seu posto de psicólogo. Mas eu não sou psicólogo, eu sou terapeuta holístico. Ok, você é terapeuta holístico. E não é a mesma coisa. E não tratam a mesma coisa, gente. O trabalho é completamente diferente. A gente tem que parar com essa mania de achar que a pessoa que é terapeuta, que não é psicólogo, está roubando o trabalho do psicólogo, que não está. Né? A função do psicólogo ela é única do psicólogo. As pessoas podem até trabalhar com a terapia, com outros tipos de terapia, mas é trabalho diferente. O correto seria um complementar o outro. E é isso que a gente vê aqui, o livro, o autor falando isso para a gente. Considerar terapias e serviços complementares. Porque aqui nós estamos falando que o Davi, ou David, eu falo Davi porque todo Davi que eu conheço com D mudo no final é Davi, né? Então, ele aqui, por exemplo, ele estava com o psicólogo, o psiquiatra encaminhou ele para o psicólogo e o psicólogo encaminha para outras terapias complementares, tá? Então, vamos ter essa mente mais aberta para a gente fazer parcerias em vez de concorrência. Quando você realmente estuda, preocupa com o que você faz, né, se dedica ao que você faz, você não tem concorrente, você tem colegas de profissão. Assim como ocorre com os atendimentos em equipe, algumas vezes o ambiente de terapia individual encontra desafios administrativos e logísticos, alto volume de clientes, sessões com tempo limitado e etc. Falando aqui do tempo, dentro do consultório clínico, a gente faz atendimento de 45 minutos, 50 minutos a 1 hora. Eu falo sempre que é de 45 a 1 hora. Porém, tem algumas situações que a gente pode gastar um pouco mais. E tá tudo bem, não, eu não posso gastar 1 hora e meia. Pode, gente, para com isso de não pode. É tempo demais. Não, às vezes aquele cliente, ele precisa de 1 hora e meia. Do mesmo modo que vai ter clientes que vão precisar apenas de 30 minutos e vai ser um excelente trabalho. Mas a gente vê em postos de saúde que muitas das vezes o profissional psicólogo, ele tem apenas, né, hoje o SUS já tem terapias complementares, esses profissionais, eles têm apenas 30 minutos, 20 minutos. Eu conheci uma psicóloga uma vez que ela falava que eu nunca trabalhei no SUS, tá? Nunca trabalhei nessas áreas, mas eu tinha uma amiga psicóloga que ela falava que os atendimentos dela eram de 20 a 30 minutos para fazer o trabalho ali, porque ela tinha uma alta demanda de clientes, de pacientes ali no hospital, no SUS, no posto de saúde, na UBS, querendo se consultar, né? Então, a secretária ali, a atendente, marcava e ela tinha que dar conta de atender ali todas as pessoas naqueles 20, 30 minutinhos que ela tinha. Então, a gente precisa aproveitar o máximo. Se você tem 10 minutos apenas, a gente vai aproveitar o máximo. E sobre atendimento individual, não sei se eu estou adiantando aqui partes do que a gente já vai falar. Em atendimento individual, por exemplo, no consultório, eu não atendo por plano de saúde, nunca atendi e não tenho objetivo de atender por plano de saúde. Porém, a gente sabe que alguns planos de saúde, eles limitam, né? A fulano faz um pedido ali, a Maria faz um pedido de encaminhamento no plano de saúde para terapia, e o plano de saúde, às vezes, limita e fala, ok, você pode fazer apenas 10 sessões, a gente só cobre 10 sessões. Ou a gente cobre 20, ou a gente cobre 15, a gente cobre 5, porque os planos de saúde, muitas das vezes, eles fazem isso, tá? A grande maioria dos planos de saúde, não estou falando de plano assistencial, estou falando de plano de saúde, eles têm uma cobertura limitada para terapia e para outros tipos de consultas. Então, se você paga tal plano, você tem apenas 10 sessões por esse plano de saúde. E eles fazem isso. Se você precisar de uma fisioterapia, apenas 10 sessões. Se você precisar de ir na nutricionista, apenas X sessões. Se você precisar de ir no médico, aí eles liberam aí até 1 milhão de sessão. Não sei qual é o objetivo, talvez eles se basearam no tal ato médico que não passou, né? Esses dias eu até compartilhei sobre o diagnóstico lá no Instagram.
que é um post da Fernanda Landeiro, que eu achei muito interessante, muito informativo sobre isso, né? Não é o caso aqui, mas sobre essa questão de os planos de saúde, a grande maioria não valorizam o atendimento, eles acham que 10 sessões já é suficiente para você resolver qualquer problema. Às vezes, realmente às vezes a gente precisa de apenas 5 sessões, já tive caso que em apenas pouquíssimas sessões, 5 sessões, 6 sessões, a gente teve excelente resultado em mudança e a pessoa obteve a alta, mas a gente sabe que o ser humano ele é único, tem pessoas que precisam de muito mais tempo para conseguir processar tudo aquilo que está acontecendo com ele, tá? Então, só para a gente falar que às vezes a gente tem sessão com tempo limitado e às vezes a gente tem tempo limitado para o tratamento todo específico. E aí a gente precisa aproveitar o máximo que pode com esse tipo de cliente, com esse indivíduo. O primeiro passo, lembrando aqui, voltando tudo o que a gente já falou, acessar e energizar o modo adaptativo, lá no capítulo 3. Então, ir a um consultório clínico, especialmente se estiver localizado em um ambiente institucional como o hospital, para ter uma conversa individual com um terapeuta, pode ser desencadeante poderoso do modo paciente. Então, você atende na UBS, né? No caso da Jaine vai fazer o estágio, você atende aí no posto de saúde. Ali já é um ambiente hospitalar. Por mais que você vá fazer o atendimento sozinha, é um atendimento individual, o ambiente é hospitalar. Então, as pessoas tendem a entender que se eu tenho uma consulta no hospital, se eu tenho uma consulta no posto de saúde, ou tem vários centros médicos que você já sabe que aquilo ali não é um hospital, né? Aqui a gente tem 2 centros médicos bem grandes, e nesse centro médico, eu sei que ali eu tenho diversos médicos para me assegurar. Então, assim, eu estou consultando com um médico em si, é um atendimento particular com aquele médico, mas se eu tiver qualquer tipo de problema, tem centenas ali, dezenas, 50 médicos, talvez, para me atender. Talvez tenha até mais médico do que no hospital. Então, aquilo ali é um ambiente hospitalar, tá? Por mais que não seja um hospital. Essa pessoa, esse indivíduo, ele já vai entrar naquele lugar pensando que é um hospital, e automaticamente já ativa o modo paciente. E o nosso objetivo é sempre tirar ele desse modo paciente, modo emperrado, e acessar o modo adaptativo. E aí ele vem dar a sugestão aqui que às vezes a gente tem que realizar sessões fora do consultório, fazendo uma caminhada ao ar livre, visitando um ginásio da clínica, sala de artes, pode ser extremamente benéfico, sobretudo se o indivíduo parecer ansioso, desconfiado ou estiver no modo paciente. Pode ser uso revisar os registros médicos antes de encontrar ele e fazer observações atentas durante a sessão. Ah, mas Tamires, eu estou atendendo no postinho de saúde. Como que eu vou fazer isso? Simples, tem um monte de gente lá me esperando. Sim, tem um monte de gente te esperando, ok. Mas você não tem esses 20 minutos, 30 minutos específico para essa pessoa? Coloque um cronômetro no relógio, coloque o celular para despertar e fala: olha, a gente vai ter 30 minutos para conversar, mas vamos caminhar, vamos fazer isso enquanto a gente conversa? Ah, aqui a gente não tem um ginásio. Vá na porta, converse com ele na porta, fique no cantinho observando os carros passar, fique num canto observando uma praça, se é que tem perto, ou se não, vai com ele na cantina, na cozinha do posto. Todo posto de saúde tem uma cozinha. Então, vá com ele na cozinha, converse, saia às vezes daquele ambiente ali. Se não puder, faça o seu ambiente ser diferente. Leve um objeto pessoal, leve um objeto pessoal que eu falo, gente, por exemplo, coloca um vaso de flor, é um objeto pessoal. Aqui o psicólogo do Davi faz isso. Coloca alguma coisa que seja, que tire aquele ambiente médico, tá? Que tire aquela ideia de que você é o médico e ele é o paciente. Você é o ser supremo saber, né? O suposto saber, né? Que no caso aqui dá a entender que nós somos supremos mesmo. Então, tira aquela visão de que eu sei e ele não, tá? Porque quando nós estamos falando de transtornos mentais desafiadores, então eles já vêm todo emperrado para essa consulta. Então, se você chegar lá jaleco, porque as pessoas acham que é bonito atender de jaleco, né? Em ambiente hospitalar, tudo bem. Mas no consultório, tira essa ideia de jaleco, seja humano para conversar. Repito sempre essa frase. Ao tocar uma outra alma humana, seja apenas um ser humano. Falei ela toda errada, mas é isso. A essência dela é seja apenas um ser humano ao tocar outro ser humano.
E aí, no ambiente clínico também, a gente precisa ser apenas humano e tirar toda a nossa armadura e cair. A gente já falou isso várias vezes ao longo desse livro. O principal objetivo nas primeiras sessões é que o indivíduo veja benefício e retorne. Então, eu preciso fazer com que ele volte. E muitas das vezes ele não vai querer voltar. Então, a gente precisa energizar o modo adaptativo. Então, ele chegou. E eu vou fazer o quê? Eu vou acessar. Oi, tudo bem? Eu sou a Tamires, eu trabalho aqui como psicóloga clínica e eu estou aqui para te ajudar o máximo que eu posso, mas no primeiro momento eu quero te conhecer. Né? Quem é você? O que, que você gosta de fazer? Você curte esporte? Quais os tipos de música? Você sai daquele ambiente médico-paciente. Né? Ah, mas eu não sou médico. Tá, o ambiente é médico-paciente. Não estou falando que nós somos médicos. Eu sei que nós somos psicólogos ou é terapeuta. Então, tira essa ideia de médico-paciente, tá? De doutor-paciente. Converse com ele, queira saber, ah, mas eu estou sendo invasivo. Não, a gente está acessando o modo adaptativo. Você gosta de quais tipos de música? Ah, tá, eu vou anotar aqui, porque eu gosto de saber mais sobre as pessoas com quem eu converso. Você gosta de quais tipos de música? Você gosta de esportes? Você assiste televisão? Então, acesse. Você lê revistas? O que você gosta de fazer? E aí a pessoa fala, eu gosto de tal música. Ah, peraí, essa música aqui, deixa eu ouvir aqui. Ah, essa música, que legal. E aí você vai ver que ele sai do modo paciente e começa a acessar o modo adaptativo. Esse é o nosso objetivo. Por quê, gente? Se eu não conseguir acessar o modo adaptativo, eu posso fazer 1000 coisas, nada vai funcionar, tá? Tenta pegar uma pessoa aí alucinando, né, ouvindo vozes e discutindo ali, ela está envolvida numa alucinação auditiva, tenta fazer qualquer coisa, o máximo que você vai conseguir é que ela fique estressada e te agrida, tá? Então, a gente precisa acessar o modo adaptativo da pessoa primeiro, porque quando ela está enfrentando os desafios, o máximo que você vai conseguir de resultado é se você ter que dar algum remédio. Lembre-se que eu falei semana passada, nos encontros passados, eu falei sobre isso. Em um momento de crise, a gente vai tomar as atitudes que a instituição ali, as atitudes que no momento faz são mais importantes. Então, ah, mas fulano está num surto psicótico, está agredindo o outro. Eu ligo para a polícia? Pode ligar para a polícia, liga para o corpo de bombeiro, liga para o SAMU, porque ele precisa, talvez, de tomar algum tipo de medicamento para acalmar. Depois que fez isso e teve essa intervenção, aí sim vamos buscar o modo adaptativo. Tá? A gente vai ver na semana que vem que para acessar o modo adaptativo, a gente não é tão demorado. Você gasta de 5 a 15 minutos, porque aí eu vou acessar uma música, eu vou acessar um vídeo no celular. Hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor, então acesse o celular na hora, veja um vídeo com o seu cliente, veja um vídeo com esse indivíduo, coloque uma música, coloque um filme, pesquise algo que ele goste para conseguir acessar o modo adaptativo. E aí aqui tem sempre tem o mapa, tá? Então, o que a gente sabia quais são os desafios e o que ele gosta para acessar. No caso de Davi, gostava de música, viagens, o cérebro, e ele gostava de plantas. E aí a gente vai partir para o desenvolvimento do modo adaptativo. Como eu disse, os processos são os mesmos desde o primeiro momento. Desde o primeiro capítulo até o último capítulo, a CTR ela vai manter sua estrutura intacta. Tá? E a gente vai perceber, semana que vem, que a estrutura da CTR ela é o que a gente já sabe do modelo da TCC. Não foi alterado nada. Modifica-se os nomes, modifica um pouco a maneira, mas ela tem toda uma estrutura, assim como a TCC, para a gente conseguir desenvolver da melhor maneira possível. Tá? Então, o processo de desenvolvimento do modo adaptativo consiste em identificar as aspirações do indivíduo e enriquecê-las por meio do imaginário, focando nas emoções positivas que aconteceriam ao realizar a aspiração e descobrindo significados mais profundos ou as crenças que estão associadas à aspiração. Falamos disso no capítulo 4. Você não deve passar para as aspirações até que tenha estabelecido uma relação sólida de conexão e confiança. Então, primeiro, acesse, crie toda uma conexão para que aquela pessoa realmente confie em você e vê que ela pertence, vê que você se importa, tá? Então, conseguiu fazer isso? Vamos partir para as aspirações. Lembre-se que a gente tem no apêndice, acho que o apêndice G,
aquela escadinha para a gente conseguir achar os passos para a pessoa encontrar ali o seu, conseguir alcançar as aspirações. Então, você deve assegurar que ele está no modo adaptativo para trabalhar isso. Porque se ele estiver enfrentando um desafio naquele momento, não vai fazer muito sentido você tentar ali jogando várias coisas para ele. Tá? Então, a gente precisa acessar modo adaptativo para trabalhar com isso. Você pode achar isso um desafio caso a instituição limite a duração da terapia individual, deixando-lhe pouco tempo para formar essa relação. Seu contexto também pode exigir que o tratamento comece com uma lista documentada dos objetivos de recuperação do indivíduo. Aqui é melhor começar com uma lista preliminar das aspirações e repetidamente retorná-la e mostrá-la quando a relação se fortalecer e o indivíduo passar mais tempo no modo adaptativo. Tem instituições que você vai trabalhar que pode passar para você assim, olha, eu preciso que você faça isso, isso, isso e isso com essa pessoa, tá? Então, eu preciso que você siga esses passos. No caso aqui do Davi, ó, ele teve que seguir a política do hospital, porque como ele estava trabalhando no hospital dos veteranos lá, ele tinha uma regra, o hospital tem uma regra para funcionar. E aí ele tinha que iniciar o tratamento com um plano de recuperação documentado, que inclui os objetivos do veterano e objetivos específicos em suas próprias palavras. O terapeuta documenta o objetivo disso, com a palavra dele, e aí depois disso ele vai partindo ali, sempre aplicando o modo adaptativo, sempre acessando o modo adaptativo, sempre aplicando a CTR. Mesmo que ele te diga, olha, primeiro você tem que fazer isso, isso e isso. Na verdade, eles não vão te dar o passo a passo. Eu quero que você faça isso, isso e isso. Eles vão falar assim, olha, eu preciso que você preencha os documentos aqui da clínica. Então, você tem que me entregar, você pode fazer o que você quiser, que você é o terapeuta, você é o psicólogo, você vai fazer ali. Mas eu preciso que você me preencha isso aqui e tal. E aí eles te dão talvez um questionário que você tem que preencher. E aquele questionário você pode aplicar com ele ouvindo uma música. Você pode fazer com ele assistindo um vídeo. E tudo começado, olha, né, regra aqui do hospital, fazer esse documento aqui. Você pode me ajudar? Como que você acha que poderia ir fazer isso de uma forma tranquila e dinâmica? Porque quando a gente acessa o modo adaptativo, a gente consegue muito mais resultado. Tá? Então, as aspirações são essenciais para o progresso. O objetivo da colaboração com o indivíduo é determinar os alvos mais efetivos e aproveitar o máximo cada um dos termos de ações e conclusões. Uma forma de descrever isso para os indivíduos é pensar sobre isso como uma missão em que vocês estão juntos. Então, quando você passa para ele uma missão que vocês dois têm que realizar junto, ele faz de maneira muito mais tranquila, tá? Então, a gente vai atualizar também, fortalecer o modo adaptativo. A gente tem que estar sempre atualizando, sempre acessando. Então, toda a sessão, quando a pessoa chega, o primeiro momento que a gente vai fazer é acessar aí o modo adaptativo, né? Ei, tudo bem? A gente vai fazer aquela ponte na sessão, a gente vai fazer uma ponte com a sessão anterior, a gente vai fazer a verificação de humor, né? Que a gente vai ver o nível de energia, a gente não vai simplesmente verificar o humor, a gente vai acessar a energia, olhar como que tá, porque eles têm aqui todo um sintoma negativo. Então, a gente vai fazer tudo isso. E a gente tem que estar sempre atualizando e fortalecendo o modo adaptativo para que ele consiga manter o modo adaptativo mesmo fora do consultório, mesmo fora dessa sessão. O número de contatos pode ser limitado. Como eu falei, às vezes a gente vai ter 10 sessões só com aquela pessoa. Então, aproveite ao máximo o tempo com o indivíduo para alavancar uma ação positiva. Você também pode envolver pessoas amadas, outros terapeutas ou serviços, como lembretes eletrônicos, para estimular a ação positiva entre as sessões. A ação, tanto na sessão quanto entre as sessões, é ideal para chamar atenção para os significados e crenças positivas, além de desenvolver crenças de resiliência. Dessa forma, você fortalece o modo adaptativo. Então, a gente vai ver com ele. Aqui é a tarefa de casa, tá? Ação positiva agora chamada. Ação positiva. Então, o que a gente pode fazer durante a semana? Né? A gente vai finalizar aqui nosso encontro, mas semana que vem eu te encontro aqui. Eu posso te encontrar aqui semana que vem? Ah, pode. Então, o que você vai fazer durante a semana para você ficar mais próximo daquele seu sonho de fazer faculdade?
eu vou estudar, ou eu vou começar a procurar os cursos na internet, ou o meu objetivo é ajudar as pessoas, então essa semana eu vou procurar algum lugar para fazer um trabalho voluntário, eu vou começar a fazer um curso de culinária, então eu vou experimentar algumas receitas, e daí eu levo para ele fazer fora daqui. Então você pode participar de um grupo da igreja. Eu posso. A pessoa que enfrenta uso de abuso de substâncias, então você pode começar a participar do Alcoólicos Anônimos? Eu posso. Legal. Grupos terapêuticos voltados a isso? Legal. Então eu começo a envolver ele em atividades fora do consultório para que ele possa participar de um esporte. Então eu vou começar a jogar lá na quadra do bairro. Que legal. Então todo sábado o pessoal se reúne lá para jogar futebol. Que legal. Então essa semana então você vai fazer isso. Então, eu começo a fazer ele envolver em atividades fora aqui do consultório, para que ele acesse, continue acessando o modo adaptativo e fortalecendo dia a dia. Então, gradualmente, eu posso incorporar ação motivada pelas aspirações e significado entre as sessões. Isso proporciona oportunidades de sucesso gradual. A pessoa pode se ver mais capaz do que imagina. No entanto, enquanto dá passos, é provável que ele seja confrontado com estresses ou situações que trazem consigo desafio. Alguém pode falar com ele que ele não pode participar do futebol, alguém pode falar que ele não pode participar de algum grupo na igreja, e ele tem que aprender, e aí a gente vai trabalhando a questão da resiliência, justamente para ele entender que isso não acontece só com ele, não é uma conspiração, porque muitas das vezes ele vai achar assim, as pessoas me odeiam, as pessoas me querem mal, tudo é ruim para mim. A gente vai começar não falando isso com ele de cara, não desacreditando ele, não tirando a credibilidade das vozes. A gente nunca vai desafiar o nosso cliente, ele já tem desafios demais. A gente vai fortalecer e trabalhar a questão da resiliência com ele, tá? Quando isso acontece, a gente desenvolve uma compreensão do porquê que isso aconteceu e inclui ações adicionais ou estratégias de solução de problema para empoderá-los. Por exemplo, Davi, terapeuta, continua fazendo sessões ao ar livre periodicamente. Eles não ficam só dentro dos hospitais. O terapeuta recomendava isso sempre que notava que Davi parecia inquieto. Quando ele viu que o Davi estava acessando o seu modo paciente, o terapeuta virava para ele e falava assim, estou precisando de ir para a rua um pouco. O terapeuta jogava o desafio do Davi sem falar com ele, que era ele, né? Davi, estou vendo que você está inquieto, vamos lá para fora? Ele percebia que Davi estava inquieto e falava, eu estou precisando ir lá fora, o que você acha? Porque muitas das vezes o desafio não é um problema em si para a pessoa para alcançar aquilo que ela quer. A gente vai ver nos próximos capítulos que nem sempre a gente vai trabalhar ou abordar diretamente os desafios. Então, eu não vou chegar para a pessoa e vou abordar a alucinação. Eu quero que a alucinação diminua. Eu quero que os delírios diminuam. Eu quero que a agressão diminua ou se encerre. Eu quero que isso não seja um problema para a pessoa, mas eu não trabalho diretamente com isso, porque quando eu acesso direto o desafio, eu levo ele ao modo paciente, então eu não quero que ele fique no modo paciente. O terapeuta ensina algumas técnicas para redirecionar o foco. Davi, ele fica um pouco nervoso ao ar livre, especialmente quando homens passam por ele. E o terapeuta lhe ensina algumas técnicas para redirecionar o foco, incluindo mindfulness simples e o jogo Olha a Ponte no Meio, para reduzir o estresse sobre ser vitimizado e para enfraquecer as vozes. Então, assim, o terapeuta ele vai com várias técnicas para tirar ele daquele modo paciente, tá? Para conseguir acessar melhor sempre o seu modo adaptativo. À medida em que certos desafios começam a se resolver, outros podem passar para o primeiro plano. Como eu disse, ele tem vários desafios. Às vezes eu começo a trabalhar para resolver um sem abordar ele diretamente, outros vão aparecendo e a gente continua. Ele fala que a abordagem ela permanece a mesma. Acessar o modo adaptativo, energizar, associar ação positiva às aspirações, ampliar conexões sociais é outra extensão natural do trabalho. Então, eu preciso continuar o mesmo trabalho, independente de qual desafio o meu cliente, aquele indivíduo, vai acessar naquele momento. Então, quando você desenvolve confiança, certas experiências que o indivíduo evita abordar anteriormente, como trauma, pode parecer mais seguro de discutir e resolver. Isso mostra a importância de conexão e do desenvolvimento de confiança.
Você não tem que focar em tais tópicos ou resolvê-los primeiros para o indivíduo buscar aspirações ou construir a vida. É a sede por ainda mais dessa vida que faz valer a pena trabalhar os desafios. Então, a gente às vezes tem muita ideia de achar que a pessoa me procurou, então eu preciso saber tudo sobre essa pessoa. E não, eu preciso acessar o modo adaptativo dela, energizar. Quando eu conseguir criar uma conexão com ela e ela me confiar em mim o suficiente, aí sim eu vou começar a trabalhar e abordar com ela, se ela trouxer para mim aí as questões. Porque tem pessoas que passam por trauma e aí a gente fala assim, não, falar cura. Repito, falar cura, sim. É preciso falar sobre as coisas, mas é preciso que a pessoa sinta confiança e segurança para falar aquilo. Porque muitas das vezes elas já falaram sobre com outras pessoas e falaram com as pessoas erradas. E quando elas falam com as pessoas erradas, elas recebem muito preconceito, comentários de acusação, então elas não se sentem confortáveis mais para falar sobre tais coisas. Então, quando ela sentir confiança, segurança com você, aí sim ela vai começar a contar sobre o que aconteceu, tá? Mas a gente não precisa, até porque se você chegar na pessoa e abordar de cara para ela o que você quer, você vai conseguir afastar aquela pessoa de você, tá bom? Só confirmando aqui no meu livro físico. Eu gosto de ficar com o livro físico, já falei. E aí a gente vai, já, né? Fez todo o trabalho, a gente encerra também a terapia individual. Porque toda terapia, independente do que a gente trata, independente se é um transtorno mental desafiador, ou se é leve, ou se é médio, a terapia ela tem início, meio e fim. É importante a gente saber que terapia ela tem fim. Se você não dá fim para a terapia, você está fazendo alguma coisa aí que precisa ser modificado. Tá? A gente precisa modificar o que você está fazendo. Porque terapia tem início, meio e fim. Toda terapia tem início, meio e fim. Repetindo, porque a gente precisa entender. Nossa, mas a pessoa tem um diagnóstico de esquizofrenia e você vai encerrar a terapia com toda certeza. Ninguém precisa ficar em terapia pro resto da vida. Em situações, ele pode consultar e fazer terapias esporadicamente, mas não há necessidade de ficar em terapia pro resto da vida. Já caiu-se esse mito de que terapia é eterna. Então, o processo de encerramento com indivíduos que têm problemas de saúde mental graves, particularmente a terapia orientada para a recuperação, como a CTR, pode parecer difícil. O espírito da CTR é empoderar os indivíduos para que eles vivem por conta própria a vida que desejam com seus amigos e pessoas amadas. Então, quando a terapia acaba, em alguns contextos de assistência à saúde, a duração da terapia é limitada por políticas elaboradas para controlar os custos ou facilitar acesso a pessoas que procuram atendimento, que eu falei, né? Muitas das vezes, por exemplo, o posto de saúde tem uma demanda muito grande, então às vezes eles podem limitar, porque senão tem pessoas que vai ficar ali o resto da vida fazendo terapia e não vai receber alta, e outras pessoas precisando, e o profissional não vai dar conta, né? Então precisa ter um limite para o posto continuar funcionando. Quando esses limites não existem, quando existe, você sabe que eu tenho 20 sessões com aquela pessoa, então em 20 sessões eu tenho que dar conta. Vamos colocar dar conta, mas a gente sabe que pode ser que não consiga fechar tudo, porque às vezes 10 sessões é pouco, principalmente quando a gente fala de transtorno desafiador. Mas quando eu tenho limite, eu posso fazer 50, 100, 200 sessões com ele. Quando que eu vou saber quando eu vou terminar? Então, quando esses limites não existem, é ideal que o terapeuta e o indivíduo decida em conjunto quando é hora de encerrar. Então, eu vou acessar o modo adaptativo, eu vou energizar, eu vou desenvolver, vou buscar as aspirações, eu vou empoderar, vou trabalhar com ele a resiliência e vou ensinando ele de pouco a pouco o que ele consegue fazer sozinho. E por isso que a gente faz a ação positiva ali, incentiva ele a que ele vá participar de clubes, de grupos fora da terapia, para que a vida dele continue fluindo. A vida dele precisa fluir, tá? Então, a CTR ela é uma terapia em que frequentemente é criada uma forte ligação, que a gente cria aí uma conexão muito grande entre o terapeuta. Isso, de certa forma, pode dar aquele medo de criar uma transferência, né, que a psicanálise utilizava, transferência aí, contra transferência, porque você cria uma conexão realmente forte
com aquele seu cliente. Então, o encerramento ele pode provocar sentimentos difíceis para o indivíduo. Os elementos essenciais do término bem-sucedido da terapia incluem celebrar o sucesso e estimular a confiança por meio do fortalecimento de crenças positivas e resiliência, planejar-se para o futuro, recrutar amigos e pessoas amadas e fazer encaminhamentos apropriados. Então, eu vou fazer essa recuperação de amigos. Se ele tinha amigos, eu consigo fazer com que ele acesse, ou eu consigo fazer com que ele busque novos contatos, porque eu não quero que ele dependa da terapia para o resto da vida. Por mais que eu criei uma conexão forte, eu mostro para ele que a mesma conexão forte que ele tem comigo, ele vai criar em outros lugares. Por isso, gente, o último capítulo, 15, ele é perfeito, que vem falar sobre a família. E família não é família de sangue. A família eu posso criar ela. Né? Eu posso fazer os meus amigos a minha família. Então, eu preciso criar esse grupo, essa rede de apoio, se ele não tem uma família, eu preciso fazer com que ele crie uma rede de apoio. E aí, onde eu vou conseguir? No voluntariado, na igreja, sei lá, não importa, tá? Não importa, a gente vai fazendo aí e vai dando essa sugestão para que o cliente, lembre-se, a sua sugestão, seu objetivo é criar conexão com ele para mostrar que ele é capaz, mas não que ele é dependente. A gente não está criando dependência, a gente está mostrando que, assim como nós, outras pessoas se importam com ele, e a gente vai ensinar ele a buscar isso além de nós, tá bom? Davi estava nervoso quanto ao encerramento da terapia. Ele se preocupava em acabar voltando para o hospital ou voltar a viver na rua. Juntos, Davi e seu terapeuta revisaram todos os sucessos que ele havia alcançado ao longo do caminho e anotaram tudo para que ele pudesse ler sempre que começasse a se preocupar. Então, é interessante que, de tempos em tempos, você converse com seu cliente ali em terapia e veja, olha, você acha que você mudou? O livro, inclusive, nos traz isso. Fazer tal coisa é melhor do que antes? Né? Como que você acha que você está hoje se comparado antes de você fazer terapia? Para mostrar que ele é capaz. Eles planejaram especificamente formas de como Davi poderia ser o seu próprio coaching de vida, tá vendo? Beck não fica demonizando o coach, porque coach não é terapia, tá? Coach não é terapia. Eles são extremamente úteis se eles souberem o lugar deles, tá? Infelizmente, eu já fiz um curso de coach, tem muito coach ensinando a fazer terapia, mas não é terapia. Em momento algum, coaching substitui terapia. Então, isso cabe também da psicoeducação da gente fazer isso com o nosso cliente e mostrar, eu queria fazer coach. Ok, faça, mas coach não é terapia. Coaching, ele é um processo aqui que vai ajudar a pessoa a obter o que ele quer, mas o próprio cliente. Então, olha como que o psicólogo, o terapeuta de Davi fez. Ensinou que ele mesmo poderia ser o seu próprio coach para organizar, caso surgisse qualquer dificuldade. Então, eles criam uma lista de tudo que ele estaria levando consigo da terapia. Por exemplo, crenças de resiliência. Então, o terapeuta e Davi, aqui está o mapa dele já preenchido, eles fizeram uma lista com todas as coisas ali que o Davi já tinha conquistado para ele não esquecer, tá bom? Então, esse é o nosso objetivo. A gente vai finalizar a sessão com ele, a gente vai finalizar o processo, e você pode também falar com ele assim, se caso eu voltar, olha, se caso você enfrentar qualquer desafio, você pode marcar uma sessão comigo. Né? Você pode vir aqui me encontrar. E aí você dá a ele a segurança de que, se você precisar, eu vou permanecer aqui. Se eu não estiver aqui, eu vou estar em outro lugar, mas você consegue me achar para que a gente volte a atrapalhar naquilo que estiver te dificultando. Então, você dá uma segurança para a pessoa que, se caso ele ficar com medo algum dia, ele pode fazer terapia de novo, 1 ou 2 sessões, e ok, tudo bem, não tem problema ele procurar a terapia novamente. Tá? Eu beber água, tô bebendo tanta água que eu fui beber que já tinha acabado. Então, gente, vocês podem ensinar isso para ele e falar com ele que tá tudo bem. Se você precisar, você volta aqui e faz uma sessão novamente. A estrutura de cada sessão de terapia individual se assemelha à de qualquer sessão de terapia, incluindo até a terapia de grupo. Então, independente, a CTR ela tem a mesma estrutura, independente de onde você está trabalhando ou com quantas pessoas. Então, sempre a gente vai acessar e energizar o modo adaptativo, fazer a conexão, a ponte entre as sessões, identificar e desenvolver as aspirações
resolver problemas no contexto das aspirações e desenvolver o plano de ação. Cada sessão tem o objetivo de acessar o modo adaptativo e a gente sempre vai fazer uma ponte entre as sessões. Então, quando o indivíduo ele está no modo adaptativo, você fez ali, gente, cerca de 5 a 15 minutos, você conseguiu acessar o modo adaptativo, né? E hoje a gente vai ouvir uma música, a gente vai ouvir isso, o que você quer fazer? Então, acessei o modo adaptativo, eu venho e faço essa ponte entre as sessões. Então, você faz uma ponte entre a sessão anterior e a atual, assim como na TCC tradicional. Nessa ponte, você pergunta sobre os passos da ação que ele realizou entre as sessões, se ele fez a tarefa de casa, né, a ação positiva. Falando tarefa de casa, para vocês entenderem na TCC o que seria antes. Você também pode fazer uma verificação no nível de energia, no humor ou dos sintomas, se for esta uma área que está sendo alvo. O mais importante da ponte é estabelecer um tipo de missão para as sessões, o que tende a girar em torno das aspirações depois de conhecidas, referida como verificação de recuperação, aquela verificação no humor. Você usa o tempo inicial para assegurar que você e o indivíduo estão trabalhando nos mesmos alvos. A verificação, ela reforça o propósito para o envolvimento na terapia e também dá ao indivíduo a oportunidade de priorizar as aspirações ou outro alvo. Com base na missão da sessão, você estabelece objetivos. A gente vai, se as aspirações ainda não são conhecidas, então o passo da sessão é identificar e enriquecer as aspirações. Se já está desenvolvida, a gente tem uma rotina estabelecida, então os 3 primeiros passos é acessar o modo adaptativo, ponte e aspiração, e são dadas de 5 a 10 minutos aí na sessão. Então, se eu tenho as aspirações, eu desenvolvo, se eu não tenho, identifico. Os desafios são abordados. Perdão. Os desafios são abordados na terapia individual de um indivíduo se estiver impactando a busca das suas aspirações. Então, a gente só vai trabalhar os desafios se tiver impactando a vida da pessoa. Se não tiver, nós não vamos abordar, porque às vezes abordar fora de hora, você vai conseguir acessar o modo paciente, tá? O final de cada sessão deve ter um plano de ação que traz sucesso para a vida diária. Pode ser realizar uma atividade preferida, praticar uma estratégia de controle das vozes ou partir para a ação na direção da aspiração. O plano deve ser desenvolvido colaborativamente, mas você pode ficar à vontade para fazer sugestões se as ideias desenvolvidas não estiverem associadas. Então, você pode dar ideia para ele. O que você acha de fazer isso, isso e isso? E ele pode falar, não quero, eu quero fazer tal coisa. E ok, quem vai fazer é ele. No começo da terapia, as sessões podem focar unicamente no acesso do modo adaptativo. Então, mas eu estou na primeira sessão e eu estou só acessando o modo adaptativo, ok, tá tudo bem, eu não consegui acessar as aspirações nas 3 primeiras sessões. Tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Acesse o modo adaptativo. Concluindo com planos de ação para realizar as atividades entre as sessões. Então, sempre eu vou ter o plano de ação, tá? Independente de qualquer coisa, eu sempre vou ter essa ação positiva no final. Então, hoje eu acessei. Você acha que você consegue ouvir? Você pode ouvir essas músicas, né? O que você poderia fazer durante a semana? Buscar novos estilos musicais ou assistir novos vídeos? Nosso objetivo é que ele continue fazendo sempre algo. Então, a abertura, acesso ao modo adaptativo, ponte, a gente vai fazer a missão compartilhada, aspirações, identificar e desenvolver, desafio, que gasta a maior parte da terapia, que são aqui, nas aspirações de desafios, tá? Solução de problemas no contexto, e aí o plano de ação. A gente vai ter, às vezes, convidar outros prestadores de serviços. No caso dele, ele precisou de um especialista em serviço vocacional, a gente faz a questão do teste vocacional, mas às vezes a gente pode utilizar um outro profissional para utilizar ali, tá? E aí você também pode usar o mapa da recuperação e compartilhar com essas pessoas. O compartilhamento das aspirações e alvos da ação positiva mantém todos unidos ao longo da vida desejada do indivíduo, reduzindo o risco de um atendimento desarticulado. Então, eu posso pedir para o meu cliente aqui, para esse indivíduo, fazer outras coisas que ele quer,
que às vezes ele quer fazer uma aula de canto, às vezes ele quer fazer um esporte. Então, eu começo também a conversar com essas pessoas, com esses profissionais que são de áreas completamente, para a gente conseguir entender melhor e articular, né? Ele vai no médico psiquiatra, ou ele quer fazer arte terapia, ou ele quer fazer outra coisa, e tá tudo bem, eu converso com o profissional da outra área e falo, olha, a gente está trabalhando isso, isso e isso com ele, será que tem como você ajudar aí para desenvolver isso, para a gente fazer um trabalho com o mesmo objetivo? Senão cada um vai querer trabalhar uma coisa diferente, e aí acaba que vai virar bagunça, né? Então, se você só consegue ver a pessoa por um breve momento para ativar o modo adaptativo mais rapidamente, convidando o indivíduo, você pode ativar o modo adaptativo, perdão, né? Se você tem ali 20 minutos para ver essa pessoa, 30 minutos, você pode ativar o modo adaptativo mais rapidamente, convidando o indivíduo para te dar uma dica rápida sobre a sua atividade favorita, como ensinar um movimento por semana de xadrez ou uma nova palavra que ele aprendeu numa aula de língua estrangeira. Então, se ele gosta de falar outro idioma, legal, começa a fazer como se você estivesse fazendo uma aula. Ou se ele gosta de xadrez, peça para que ele te ensine aí durante os encontros, tá? Considere formas dentro do consultório para o indivíduo ajudá-lo. Ele pode dar sugestão, por exemplo, de como melhorar. Ah, estou querendo mudar aqui essa estante. O que você acha? Você acha que eu devo fazer isso? Pensei em pintar a parede, mas pergunte se você for ouvir a opinião. No caso do Davi, o psicólogo conversou com ele a respeito de plantas, e aí o Davi começou a ajudar ele a cuidar de uma planta que ele tinha no consultório. Você consegue se alongar ou fazer exercício em um espaço pequeno, então você pode perguntar isso para ele também. Né? Eu consigo fazer exercício aqui? Dá para mexer? Você pode ouvir músicas ou aprender a jogar cartas. As atividades também podem ser feitas em programas de telesaúde. Então, do mesmo jeito que eu atendo presencial, o meu atendimento com ele e a CTR pode ser feita online, tá bom, gente? Então, às vezes vocês ficam assim, isso CTR só é aplicado, então, presencial. Não, pode ser aplicado online. A gente vai finalizar esse capítulo e a gente vai falar do outro capítulo também, mas vai ser rapidinho aqui, porque senão a gente vai ficar tempo demais, né? Então, nosso objetivo é colaborar na construção de uma vida desejada. Fazemos isso por meio do vínculo que estabelecemos, realizando atividades conjuntas, ganhando confiança, sonhando grande, realizando o sonho, vivendo todos os dias, tirando conclusões, fortalecendo um self melhor. No começo, ele pode estar isolado, e a nossa ação reverte isso para nos tornarmos importantes para ele. Haverá uma primeira vez em que eles dirão que estão muito ocupados para vê-los, e esse é o nosso objetivo, tá? Nosso objetivo é que ele se sinta tão ocupado que ele não tenha tempo para fazer terapia, porque antes ele estava isolado e tinha tempo para tudo e não queria fazer nada. Agora ele está tão atarefado porque ele quer fazer as coisas e ele está fazendo com perfeição. Também não é fazer de qualquer maneira, é fazer porque ele realmente está se dedicando. Na CTR, tenha como aspiração ser demitido. Vocês nunca perderão a conexão nem o ótimo trabalho que fizeram juntos. Então, esse é o trabalho com atendimento individual. Agora, e quando o atendimento é hospitalar? Eu vou falar aqui, deixa eu mandar colocar a palavra-chave, porque a gente terminou um capítulo, vou compartilhar a palavra-chave da semana. Todas as aulas tiveram essa palavra-chave, vocês têm que anotar, tá? 1021, CTR 15. Anotem as palavras-chave, que semana que vem eu vou mandar o link com as perguntas, 15 capítulos, 15 perguntas e as palavras-chave. Tem que ter 70% da aprovação. Semana que vem eu vou falar direitinho, vocês vão ter mais de um mês para fazer a prova, vai poder fazer somente uma vez, tá? Para obter o certificado gratuito, somente uma tentativa. Então, vai ter um mês aí para vocês fazerem. Vou passar depois a data certinha. Se vocês vão ter um mês, significa que vocês podem rever as aulas para não errar. Não responda se vocês não tiverem certeza. Porque se acessou e errou, perde a chance, tá? Se não fez os 70%, não vai ter como repetir. Ah, mas eu tenho um mês, posso repetir? Não, não vai poder repetir, tá? 1021, CTR 15. E aí, falando do contexto hospitalar. Quando a gente fala de atendimento hospitalar, a gente está falando de hospital mesmo. Tá?
Então, um novo membro da equipe, gente, eu vou tentar resumir mais, só para a gente não ficar muito tempo. Mas a gente sabe que o certificado são 25 horas, já foi falado lá no grupo, tá? Só porque às vezes fica assim, mas as aulas não deu. Não, combinado foi 25 horas, e aí vai ser isso. Então, um novo membro da equipe chega a uma unidade de internação e observa a cena. Enquanto uns poucos indivíduos estão em grupos de terapia, mais da metade permanece na unidade. Vários outros estão em seu quarto. Outros estão dormindo em cadeiras plásticas duras ao longo do perímetro da sala de convivência. Está silenciosa, exceto pelo ruído branco das informiciais da televisão e roncos suaves. Quando os outros retornam depois do grupo, 2 deles vão para as cadeiras e colocam casacos sobre as suas cabeças. Logo, alguma coisa muda. Um profissional de saúde mental convida o indivíduo para jogar cartas. Enquanto joga carta, o indivíduo começa a cantarolar uma canção popular da década de 60. A equipe a reconhece e começa a cantar, buscando a música no tablet da unidade. Ao ouvirem, dois outros indivíduos vão até a mesa. Eles são questionados também sobre as músicas preferidas. O que você vê a seguir são 4 pessoas cantando sobre hip hop da década de 90. Os outros, em suas cadeiras, conferem com o olhar. Do outro lado da sala, alguém grita pedindo uma música. O membro da equipe anota, o que começa a ser uma playlist da unidade, e a energia se torna evidente. É um contraste absoluto com a unidade sonolenta de antes. Então, olha que interessante como que uma coisa simples muda tudo no hospital. Aqui o indivíduo começou a cantar, mas o próprio terapeuta ele pode começar a cantar ou colocar aqui um celular, o tablet, com a música de fundo, tá? Esse exemplo é uma imagem instantânea de uma dicotomia comum entre unidades hospitalares, mudanças entre inatividades e interação. Alavancar a energia em uma unidade sonolenta pode, algumas vezes, ser um desafio, pois ambientes com pouca estimulação podem inadvertidamente manter desafio, como acesso reduzido à energia e a iniciativa e o aumento da atenção que é dada às vozes. Quando há mais ação e conexão no ambiente, existem mais oportunidades para as pessoas acessarem o modo adaptativo e imaginarem possibilidades do que gostariam e querem para o futuro. Gente, quando a gente fala de ambiente hospitalar, às vezes a gente pode pensar que todo hospital que vai ser simples aplicar CTR, e não é, porque aí tem que ser, né, você não está trabalhando sozinho, tem várias pessoas, várias equipes, mas ele até traz aqui para gente o apêndice H, tá? Tá no final ali o apêndice H, e ele dá várias dicas, várias ideias aqui, vários pontos para trabalhar e como estruturar o modo adaptativo dentro do nosso consultório, dentro do hospital. Então, tem aqui, ó, várias coisas, ele tem várias perguntas, deixa eu achar que eu quero achar o final para mostrar para vocês. Deixei no início, mas eu quero achar o final. Aqui, ó, o final, ele tá aqui, ó, todos os itens para você entender como que está os fatores do meio, envolvimento da comunidade, tudo aqui que precisa da CTR para a gente aplicar no hospital, tá? Então, isso pode ser feito em equipe, conversado. Se não é você que faz isso, se você não tem oportunidade, você pode aplicar individualmente, tá? Igual nós falamos no capítulo anterior sobre o atendimento individual, você pode iniciar de maneira individual, fazendo o trabalho dentro de CTR dentro do hospital. As pessoas vão começar a ver o trabalho que você desenvolve, vão vendo o resultado e vão tendo interesse em fazer também. Você irá aprender como criar um ambiente que estimule os indivíduos na direção de recuperação, como aumentar a energia e oportunidades para mudar crenças, como ajudá-lo a agir em direção aos seus desejos e como implementar estratégias para continuidade dentro das equipes. Você também conhecerá uma ferramenta de autoavaliação para avaliar e manter as práticas dentro da organização, aquele que eu falei do apêndice H. Vale salientar que este capítulo refere a ambientes e unidades hospitalares. No entanto, as mesmas estratégias são aplicáveis a qualquer contexto de tratamento em equipe, por exemplo, o CAPS, residências terapêuticas baseadas na comunidade ou qualquer outra. Gente, independente de ser hospital ou consultório particular, atendimento individual ou atendimento em grupo, a CTR, ela tem a mesma estrutura. Estou falando um pouco rápido, porque é muita coisa, mas
CTR, ela tem a mesma estrutura, acessar, energizar, identificar as aspirações, ali o mesmo objetivo, tá? E aí tem as necessidades básicas, né? Os indivíduos que recebem um diagnóstico de saúde mental, eles têm as mesmas necessidades básicas de qualquer outra pessoa, independente do diagnóstico. Eles têm as necessidades básicas: ter relação próximas, ter relação íntimas, ser produtivo, competente, ser capaz. Uma experiência comum compartilhada pelos indivíduos de internação é a solidão. Então, solidão, todos eles ali compartilham. Nesse contexto, os indivíduos estão em grande proximidade física, mas as oportunidades de formar laços são raras. A incapacidade de satisfazer essas necessidades impacta as crenças pessoais sobre si mesmo, sobre o futuro e sobre os outros. Para se proteger contra as mágoas e decepções, eles preferem também manter ali o isolamento. E aí eles têm crenças derrotistas, crenças associais e várias outras crenças. Essas crenças são, então, refletidas no comportamento em que interferem na recuperação. Os indivíduos se afastam, olha só, eles estão afastados e eles querem se conectar. Mas as crenças que eles têm fazem eles se afastarem mais, tá? Eles façam para não ser machucado ou decepcionado, ou usam passividade para evitar frustração e fracasso, incluindo não falar a respeito ou não entrar na ação. Essa mesma formulação ajuda a entender outros desafios comuns nas unidades. Eles podem usar a agressão para combater intrusões. Eles não querem ser invadidos, então acaba que eles invadem o espaço do outro. Então a gente observa. Lembre-se, na parte anterior, na segunda parte do livro, nós falamos sobre os desafios e o que os desafios estão comunicando ali. Então é preciso a gente entender o que essa pessoa está comunicando através do desafio que ela está enfrentando. Eles podem procurar rejeição para fundamentar suas crenças. Uma abordagem no ambiente de CTR procura ajudar os indivíduos a satisfazerem necessidade de conexão. Então, nosso objetivo, conexão. Isso é facilitado pelas frequentes oportunidades de ativar e energizar o modo adaptativo. O ambiente fornece oportunidade em vários contextos para descobrir e discutir as aspirações, o que pode ajudar os indivíduos a se conectarem uns com os outros, além de instilar maior esperança para o futuro. O ambiente da CTR também pode ser um catalisador para a ação, a qual pode, então, continuar na comunidade. Então, nosso objetivo no hospital é continuar acessando essa pessoa no seu melhor self, tá? Então, se eu conseguir fazer com que toda a equipe de tratamento ela me ajude e entre aqui em contato comigo, trabalhando a CTR, perfeito, maravilhoso. Mas a gente sabe que a lógica no Brasil não funciona muito bem assim, né? A gente sabe que no Brasil a gente, em vez de tratar, muitas das vezes em vez de a gente promover a saúde, a gente prefere tratar, remediar, né? A gente prefere nas políticas públicas de saúde do Brasil desde sempre, não é agora, isso é desde sempre, a gente vê que a gente prefere entrar tarde demais, né? A política do SUS, por exemplo, gente, o SUS é maravilhoso, a gente estuda isso na faculdade, bom, pelo menos quando eu fiz faculdade, estudava a história do SUS, e a história do SUS é maravilhosa no papel. Infelizmente, a gente sabe que a prática não tem nada a ver com a ideia no papel, mas a ideia do SUS é maravilhosa. Na minha cidade, eu falo que para você conseguir um atendimento no posto de saúde, dependendo do bairro que você mora, é quase impossível, porque as meninas simplesmente não marcam, né? Tem toda uma questão lá. Mas, assim, precisa de rever aí, mas a gente sabe que isso em qualquer lugar sempre foi assim, independente de, não estou falando de política, presidente, não estou falando disso, estou falando de política pública de saúde. O SUS foi criado lá em 88, começou a funcionar em 90, então a gente está falando aí de 33 anos de trabalho, tá? Estou falando de 33 anos de política pública. 35 se vou falar dos dois. Então, muitas das vezes eu não consigo que a equipe de treinamento no Brasil funcione perfeitamente assim. Mas a gente pode aprender, por quê? Vai que a gente trabalha em um ambiente em que eu consiga fazer isso. E aí, esse é o nosso. A gente precisa saber, porque se eu puder, se eu tiver a oportunidade, nem que seja de eu fazer sozinho, estou no hospital e eu consigo fazer a terapia de forma individual, já é um passo
para eu conseguir uma mudança grande, tá? Então, todos os membros da equipe de tratamento desempenham um papel na criação de um ambiente mais colaborativo, energizado e ativo. Se eles não sabem aplicar CTR, orientações básicas para que eles te ajudem em determinadas tarefas, tá? Suas contribuições incluem trabalho conjunto para desenvolver um entendimento de cada indivíduo, desenvolver planos de ação para atingir aspirações com o indivíduo, criar papéis significativos para os indivíduos, conectar o programa da unidade aos alvos do tratamento e guiar os indivíduos na direção de crenças mais úteis e acuradas. Uma função básica da equipe de tratamento é desenvolver e compartilhar um entendimento de cada pessoa, e você faz isso com o mapa de recuperação. Lembre-se no primeiro capítulo que eu falei que a CTR ela pode ser aplicada por profissionais de várias áreas, então ela não é algo exclusivo de psicólogos, psiquiatra, o enfermeiro, o assistente social, todos eles vão conseguir, porque o nosso objetivo não é o melhor para o nosso cliente. Então, quanto mais pessoas de áreas diferentes estiverem aplicando a CTR, mais resultados positivos nós vamos alcançar. Uma pena que, como o Aaron Beck é psicólogo, ele se consagrou na terapia em si, muitas pessoas de outras áreas não vão ter tanto interesse de conhecer a CTR. Seria interessante se a gente tivesse uma forma de divulgar a CTR para profissionais de outras áreas, porque seria incrível o resultado que a gente poderia ganhar aqui com a CTR. Esses dias eu estava conversando com um fisioterapeuta, ele tem uma clínica aqui na minha cidade, um trabalho maravilhoso, e eu até fiz um comentário sobre ele aplicar alguns passos de CTR. Ele trabalha com pessoas com transtorno de neurodesenvolvimento, e eu falei, a gente pode ver uma ideia para aplicar, que eu acho que poderia sim, ele já tem vários trabalhos muito incríveis. Eu falei, olha, eu acho que você tem uma equipe muito boa, ele tem vários profissionais, vários psicólogos de várias abordagens, nossa, dá para fazer um trabalho incrível e abrir dentro da ideia dele, dentro do objetivo, até porque eles têm familiares com transtornos desafiadores. Gente, vamos abrir o foco. Já é uma pessoa que tem interesse, porque como ele tem um familiar com o diagnóstico, ele já tem um interesse muito maior em aplicar aquilo ali. Então, seria legal se a gente conseguisse levar a CTR até essas pessoas para desenvolver e ver que realmente funciona. Porque quanto mais profissionais de áreas diferentes estiverem aplicando, melhor vai ser para a gente conseguir resultado. Então, para desenvolvê-lo, você reúne informações de todos os membros da equipe, falando do mapa da recuperação, com base nas interações com a pessoa. Todos têm a oportunidade de ver os indivíduos nas melhores condições e quando os desafios estão presentes. Seja qual for a divisão dos papéis, o membro da equipe podem usar o mapa de recuperação para organizar a ideia e trocar informação. Com base nas formulações individuais, os membros da equipe de tratamento também desempenham um papel crucial para ajudar os indivíduos a mudar crenças quando estiverem no modo adaptativo usando descoberta guiada. A descoberta guiada pode ocorrer durante atividade na unidade, desde reunião com a equipe até grupos de terapia ou situações recreativas menos estruturadas. Quando a equipe desenvolve formulações de caso individuais, as perguntas específicas feitas para guiar ou fortalecer as crenças são adaptadas àquelas que são mais relevantes. Então, como que a gente vai acessar a moda adaptativa na atmosfera da unidade? Um momento verdadeiramente animador em uma unidade ocorre quando você vê os indivíduos entrarem no modo adaptativo. Lembrem-se que quando a pessoa entra no modo adaptativo, a postura dela modifica completamente, o comportamento modifica completamente. Uma missão fundamental da CTR é prestar atenção aos momentos em que os indivíduos estão no modo adaptativo, como eles estão na sua melhor condição. Descobrir o que ativa o modo adaptativo e criar oportunidades para os indivíduos experimentarem com mais frequência, por meio da programação ou de outras unidades. Quanto mais vezes o modo adaptativo for ativado, mais fácil é identificar e focar nas aspirações. Para acessar regularmente e ativar o modo adaptativo, você deverá estabelecer um ambiente estimulante que possibilite que os indivíduos participem de atividades que promovem seu melhor self, reavaliem as crenças negativas, desenvolvam novas aspirações e muito mais. Idealmente, também decidir sobre atividades específicas é um processo colaborativo no qual os indivíduos e a equipe encontram e planejam juntos. Então,
a equipe e eles, tá? Planejamento envolve conversas sobre interesses dos indivíduos e a equipe compartilhando ideia dos próprios interesses. A colaboração nem sempre é viável, tá? A gente está falando de internação no hospital. Então, como que funciona a internação no hospital? Pode ser que ele vai ficar ali por apenas alguns dias, porque teve um surto psicótico, precisou ficar internado ali para controlar. Ficou apenas uma semana, eu tenho ali apenas uma semana para trabalhar. Como é no hospital, entre aspas, mais fácil, porque eu consigo acessar ele mais vezes. Né? Então, ele está no hospital, claro que 7 dias é pouco, tá, gente? Não estou falando que é fácil. Estou falando que eu consigo acessar o modo adaptativo, porque às vezes ele vai ficar 7 dias no hospital. Então, 7 dias eu tenho 24 horas por dia para acessar. Eu e os outros profissionais, porque se for somente eu, fica estressante, cansativo, e começa a se tornar invasivo para aquela pessoa. Mas eu quero dizer que a gente tem mais tempo ali. Se a pessoa for ficar, por exemplo, no CAPS, ela está indo ali todos os dias, algumas pessoas dormem, tá? Então, a gente tem que saber qual que é. Essa pessoa está vindo aqui todos os dias, ela dorme aqui, ela reside aqui, ela mora nesse ambiente hospitalar, ou ela vem aqui algumas vezes, alguns esporádicos, para fazer um trabalho, ela vai ficar internada aqui por X dias, X semanas, X meses. Então, nem sempre é fácil a gente ter uma colaboração, porque às vezes a rotatividade hospitalar é muito grande. Nesse caso, o planejamento da equipe multidisciplinar pode ser efetivo, que eu falei. Aí é bom a gente ter várias pessoas para acessar aquilo ali de maneira mais fácil. Fácil, gente, eu não estou falando que é simples, tá? Não estou falando que é simples. Mas eu tento uma coisa. Lembrem que eu falei nos capítulos passados: tentativa e erro. Eu vou e faço algo. Se não deu certo, eu dou tempo para a pessoa, porque eu também não posso ficar lá sendo invasiva. Outro profissional vem e experimenta uma coisa diferente. Então, a gente vai experimentando um monte de coisas, várias coisas diferentes, e uma equipe grande também, para não ficar, para ele perceber que várias pessoas se importam com ele, interessam ali por ele, e ao mesmo tempo ele não fica com aquela coisa sufocada. Gente, a gente sabe que é difícil, porque quando uma pessoa ela entra assim, as pessoas falam assim: para que você fez isso? Por que você fez isso? Os profissionais da área de saúde, muitas das vezes, em vez de ajudar, questionam e culpam aquela pessoa, né? A gente sabe que eu falei, o Brasil ele precisa de uma mudança assim urgente no sistema, porque muitos, em vez de ajudar, acabam questionando e atrapalham. Então, o planejamento multidisciplinar pode ser efetivo. Quando a gente consegue que a equipe participe do processo, é outra coisa. As conversas, a equipe pode ser solicitada a observar, a partir da experiência, o que tem sido mais efetivo na geração de energia, interação e, francamente, dias realmente agradáveis no trabalho. Você pode fazer perguntas sobre como, né? Quando os indivíduos estão na sua melhor condição? Essa pergunta leva a respostas centradas na pessoa e baseada na força. Quando ela é feita, os membros da equipe frequentemente encontram exceções à regra. Ele nem sempre está na cama, né? Por exemplo, durante as festas de karaokê, ele sai. Isso conduz à discussão de mais desenvolvimento programáticos. Então, quando temos festa de aniversário, a gente vê que fulano está melhor. Então, o que eu faço? Eu uso esse evento, para adaptar aquilo ali, para acessar o modo adaptativo dele. Buscar a colaboração de todos na equipe tem benefício adicional e reforça a conectividade dos membros, além de implantar ativamente o programa de recuperação. Outra coisa, acessar o modo adaptativo, e ocorre tanto no nível individual ou coletivo. Então, eu posso fazer isso tanto sozinha, eu e o cliente, o indivíduo, né, o paciente ali internado, ou eu posso fazer igual no exemplo fala aqui, que ele começa a jogar carta com um, e aí, de repente, várias pessoas começam a participar. Tentativas de conexão breves, frequentes e previsíveis. Então, eu vou ali várias vezes, né? Ou eu peço que a equipe faça isso várias vezes, porque, olha, ele vem falar aqui, ó, como aqueles que passam, por exemplo, a maior parte do tempo em seus quartos ou que não se engajam em conversa, seu primeiro ponto de intervenção é identificar interesse e gancho. Se ele não tem energia para sair do quarto, não adianta ficar esperando ele na cantina. Então, eu preciso ir lá no quarto, falar um oi, falar, depois eu volto, e voltar. Ou outro profissional da equipe vir também, falar que vai e voltar.
Usando essa abordagem, você pode interagir com o indivíduo por apenas alguns minutos de cada vez. No consultório, a gente tem só ali uma vez por semana, 2 vezes, que seja quanto tempo essa pessoa vai vir aqui no seu consultório, mas você só tem aquele tempo ali limitado e acabou. Só no próximo dia que ele voltar. No hospital, você tem ali hoje, depois na hora do café, você tem daqui 2 horas, você pode falar um oi, você tem mais tempo, oportunidade para conversar com ele. Quanto mais frequente ocorrem as interações, mais oportunidades haverá para conexão positiva e menos tempo o indivíduo terá para focar internamente nas vozes, preocupação ou outros desafios. Lembrem da Jack. A Jack, ela não saía do quarto e aí eles começaram a ir até ela levando bijuterias, tá? Essa intervenção também permite que você explore mais rapidamente uma gama de possíveis interesses e veja se consegue encontrar uma que funcione. Ao observar mudanças no afeto, aumento no contato visual ou resposta verbal, aumento no ritmo da fala ou conversas mais fáceis de acompanhar, você identifica a área que é mais importante. Lembra que eu buscar conselhos é aquilo que a gente falou, né? O que você acha? Eu devo ouvir rock ou country? Né? Como que eu poderia fazer um exercício aqui? Então, eu começo a pedir conselhos, como a Jack. Eu compro isso ou isso? O que você acha melhor? Além de não demandar energia, se ele só ficar na cama, ele não vai ter muito esforço. Pedir conselhos sobre uma variedade de tópicos dá uma pista sobre áreas específicas de conhecimento ou experiências da pessoa. Uma pergunta completamente assim, genérica, mas você consegue. Ela é específica e, ao mesmo tempo, te dá uma ampla de resposta. Eu vou numa festa de aniversário. Que presente eu compro? E aí ele vai começar a questionar. Ou a gente vai dar uma festa. O que você acha? Qual o tema da festa pode ser? Né? Eu estou querendo fazer um evento aqui. Você acha que seria melhor eu fazer um evento de música, um evento de filme, um evento de doações para animais? Coisas completamente aleatórias. E aí ele vai te dar aquilo que ele acha mais interessante. As crenças que você ativa usando essa intervenção incluem: eu sou capaz, prestativo, instruído e útil. Os outros estão interessados e se importam comigo. Então, eu vou identificar também interesses ou habilidades com jogos. Então, para ajudar os indivíduos a identificar interesses como um grupo, você e outro membro da equipe podem criar jogos interativos. E aqui ele dá o bingo das atividades. Então, esse bingo das atividades, várias pessoas reúnem e eles colocam o que eles gostam. O que eles gostam, por exemplo. Eu vou descrever as férias dos sonhos, vou elogiar alguém, vou pular corda. São coisas que eles podem fazer ali na hora ou podem fazer ao longo da semana. Então, eles vão marcando aqui. A pessoa é igual um bingo, fala uma letra. E dois conta uma história inspiradora. Aí, quem tem isso na sua tabelinha, levanta e conta uma história. Tá? Fazer uma interação ali. Ele é semelhante, o bingo de atividade e jogos semelhantes são benéficos porque as atividades proporcionam oportunidade para os indivíduos experimentarem energia, prazer, socialização, capacidade no momento, aprender fazendo, ajuda a identificar interesses em comum, né, que eles não estão pensando sozinhos, conectam os indivíduos em si, enquanto eles aprendem o que têm em comum, oferecem justificativa para realizar a atividade diariamente. É provável que haja algumas pessoas com áreas de interesses semelhantes, e aí que a força do ambiente leva à intervenção inicial até o próximo nível, conectar os indivíduos com outros que compartilham suas paixões. Eles vão preenchendo ali o bingo deles, eles criam um bingo. E aí, quando fala uma letra, por exemplo, o I2, a pessoa levanta e fala: eu gosto eu quero contar sobre as minhas férias. Aí ele pergunta: mas alguém que marcou também tem aí na sua tabela? Não precisa estar no I2, pode estar em qualquer outra letra, mas também quer compartilhar suas férias? E aí você vê que tem várias pessoas com pontos em comum, tá? Energizar também o modo adaptativo, quando a gente precisa fazer isso. Então, você pode fazer isso com o desafio de atividades no ambiente ou criação de clubes baseados no interesse. Criar vários clubes para eles se reunirem e falar daquilo que eles mais gostam, tá? O método divertido e motivador é lançar um desafio. E esse aqui, ele dá o desafio muito interessante da assinatura, e eles falam assim: o que você pode fazer enquanto está no hospital e com que frequência pode realizar as atividades durante a semana.
Esse desafio estimula a energia e a interação e aumenta a frequência com que os indivíduos provavelmente estarão no modo adaptativo. Por exemplo, durante a semana eu posso ouvir música. Ok, você vai ouvir a música sozinho ou com outra pessoa? Quantas pessoas você pode ouvir? E esse desafio, ele coloca aqui, monitore, né? Os indivíduos carregam cartões de desafios personalizados. Então, eles vão escrever, ouvir música, outras pessoas vão listar ali, ó, de 2 a 3 atividades que eles gostam de fazer, e aí eles podem desafiar outras pessoas. Olha, eu coloquei ouvir música, dançar e fazer comida. E aí eu começo a desafiar, olha, você pode fazer comida comigo? E aí, se eu consigo fazer com que 2 pessoas façam comida comigo, ele faz o cartão de assinatura e as pessoas vão assinando quando fazem a atividade junto, tá? Designe campeões aqui. Campeões é líder. Eles usam a palavra campeões de desafios na equipe, mas é como se fosse um líder de torcida para encorajar as pessoas. Então, o que a gente vai fazer no hospital durante essa semana? Eu estou internado mesmo. Eu não vou sair aqui do hospital. Então, a gente está aqui, entre aspas, preso nesse hospital. O que você pode fazer para tornar o ambiente? Eu posso ajudar a pessoa a se exercitar. Alguém se exercitar. Ok, então você vai anotar aqui. E aí você vai, durante a semana, encontrar os outros membros e ver se eles querem se exercitar com você. Quem se exercitar com você, você vai pedir para assinar aqui no seu cartãozinho, tá? Então, ele coloca, comece a colher assinaturas imediatamente. Por exemplo, vamos começar agora, a gente vai fazer o exercício. Quem quer fazer o exercício? 5 pessoas quer fazer. Então, assinem aqui o cartão para fazer. Então, eu preciso colher essas assinaturas, porque essas assinaturas é uma atividade. Gente, eu tenho que fazer isso? Não, isso é um exemplo de atividade que ele está dando dentro do hospital, tá? Qualquer interação pode ser experiência valiosa e significativa. Encoraje que os indivíduos carreguem esses cartões consigo durante a semana e busquem a assinatura de outros quando se engajam em atividades que gostam. Então, estou dando essa ideia de dançar, de ouvir música, de fazer um exercício. Pode ser o que ele decidir. E aí ele vai pedindo para assinar, e as pessoas vão assinando, e ele pode mudar a atividade na outra semana e carregar um cartão diferente, fazendo atividade diferente. E aí você vai somando. Nossa, essa semana você conseguiu 5 assinaturas, que legal. Então você interagiu com 5 pessoas. Semana que vem ele aparece com 3, você vai falar, essa semana você conseguiu só 3. Você fala, não, legal. Somando aí, você já tem 8 assinaturas, ou seja, você já interagiu com 8 pessoas, isso é muito legal. Então a gente vai somando, incentivando ele a criar conexões com outras pessoas, mesmo que seja no hospital, porque nós estamos ativando o modo adaptativo. Embora o desafio de atividades pode ser usado para engajar e energizar o ambiente, muitas das crenças valiosas vão sendo fortalecidas. É importante ter em mente que desafios como esses não devem ser usados apenas como método para ganhar privilégios ou recompensa, e a escolha de não participar não deve ser punida. Se ele não quer participar, ok, ele não é obrigado. E não vai ganhar, por exemplo, quem ganhar mais assinatura vai ganhar um prêmio. Não, esse não é o objetivo. O objetivo é que ele vai. Quem tiver mais assinatura vai ganhar alguma coisa? Não. Quem tiver assinatura vai entender que você consegue se conectar, você é útil, você é importante. Você não vai falar isso com ele. Mas o objetivo, quer dizer, pode até falar sim, mas o objetivo é fazer com que ele se sinta útil, tá? Criar clubes baseados nos interesses, gente, esses clubes vamos ler aqui, ó. Outro método de energização do modo adaptativo e de ligação das formulações individuais é formar clubes, como aqueles da comunidade externa. Por exemplo, eu posso fazer um clube do livro dentro do hospital. Gente, às terças-feiras a gente vai se reunir aqui para ler um romance. Ou às quartas-feiras a gente vai se reunir para contar histórias da infância. Ou tal dia a gente vai criar um grupo, a gente vai se reunir para ouvir músicas de rock. Às 10 a gente vai ouvir pop. Às 11 a gente vai ouvir sertanejo. Então, você vai criar clubes, eles falam clubes, mas são grupos ali com interesses em comum. O clube de atividade promove interações e reduz o isolamento, porque aí você vai ver as atividades comuns. Podem ser mais de um grupo, podem ser outros. E aqui, ó, interessante isso aqui, ó. Recuperação com restrições. Algumas unidades têm restrições específicas na atividade. Não posso fazer uma festa ou algo barulhento. Os clubes ainda assim podem proporcionar oportunidades animadoras dentro dos limites.
Usem técnicas como imaginário ou planejamento de atividades futuras, ou peça que os indivíduos ensinem ou expliquem como ajudar outras pessoas a ter experiência agradável. Então, gente, a gente não tem como fazer um exercício aqui, um clube de futebol, mas a gente pode fazer outra coisa que a gente beneficiaria. Então, você pode pegar a ideia com eles ali, tá? Eles também oferecem oportunidades para escolhas, as quais frequentemente são limitadas em ambiente. O clube ele pode iniciar, como a gente está falando de hospital, e tem uma rotatividade. Hospital pode não ser o hospital de internação, tá? Pode ser hospitais próprios para isso. Porque quando a gente fala hospital, você pode achar que é apenas o hospital em que eu também vou tratar fazer uma cirurgia, pode ser que seja nesse hospital, mas pode ser que seja uma internação específica para isso, um hospital psiquiátrico. E aí, como tem uma rotatividade, eu posso criar um clube naquele momento e futuramente esse clube não ser mais útil, e aí eu faço um novo grupo e tá tudo bem, e a gente vai alterando de acordo com a necessidade daquele momento, tá bom? Conectando a atividade no hospital com as aspirações, lembrando que tudo que eu faço é para buscar também as aspirações que aquela pessoa tem, o objetivo dela. Identificar e desenvolver a aspiração em um ambiente de internação são formas importantes de aumentar a motivação e o envolvimento. As aspirações ajudam a relacionar o trabalho do programa com o que o indivíduo quer em última análise. É comum que os indivíduos tenham muita dificuldade para expressar o que desejam, até porque, gente, eles estão acostumados a ser vistos apenas como pacientes e um diagnóstico. E a gente começa a ver a pessoa atrás do diagnóstico, então eles ainda não sabem expressar o que eles querem além do diagnóstico, tá? Eles estão acostumados a ser rotulados. Eu tenho esquizofrenia, sou esquizofrênico, ponto, acabou, e é isso que eu tenho que aceitar. E a gente começa a trabalhar além disso. Então, a perda de interesse em objetivos previamente acalentados contribui para isso. Para ampliar a visão de um indivíduo do que é possível para o futuro, as aspirações podem ser incorporadas a todos os elementos de um programa de internação. Isso inclui equipe de tratamento, terapia individual e terapia de grupo. Vocês vão ver que no hospital individual, terapia de grupo, o trabalho exatamente o mesmo, tá? O que muda é a quantidade de pessoas. E quando é em grupo, talvez seja até um pouco mais fácil para a gente conseguir conquistar. A gente vai ver isso no próximo capítulo, semana que vem, como é um pouco mais fácil, entre aspas, acessar as aspirações quanto é grupo, porque um ajuda o outro. Traga à tona as aspirações na equipe de tratamento. Então, compartilhe isso com os outros profissionais. Quando as aspirações estão em primeiro plano, os encontros com a equipe de tratamento podem ser muito empoderadas e significativas para os indivíduos. Estratégias e intervenções adicionais para identificar e desenvolver, a gente estudou no capítulo 4. Em cada caso, focamos o que é mais importante do indivíduo, para o indivíduo, não para a gente. O tom é colaborativo. O significado das aspirações se torna o alvo. Então, lembrem-se que alguns têm sonhos grandiosos, então eu vou trabalhar aquilo ali, qual o significado daquilo que ela está expressando. Quando surgem os desafios, sejam aqueles que levam à hospitalização, ou seja, um evento que ocorreu na unidade, você ainda coloca eles sempre no contexto das aspirações. As aspirações são razões energizantes e significativas para os indivíduos participarem em clubes de atividades e em grupos. Os clubes podem ser desenvolvidos como formas de dar passos na direção. A clara conexão entre atividade e as aspirações melhora o acesso à motivação. Então, eu posso fazer um clube, por exemplo, de um clube beneficente, de pessoas que têm o propósito ali, a aspiração dela é de ajudar outras pessoas, tá? Então, você pode descobrir que alguns indivíduos expressam frustração diante de convites para se juntar em grupos de terapia. Para combater crenças derrotistas e aumentar a motivação, é importante que os facilitadores do grupo incorporem aspirações individuais à missão do grupo, proporcionando um senso de propósito desde o começo de forma consistente. E aí a gente sempre vai fazer a ação positiva, né? A partir disso aqui, o que a gente vai fazer todos os dias para alcançar o objetivo? Por meio da ação, você pode ajudar os indivíduos a reativar crenças positivas e gerar novas crenças para planejar o retorno à comunidade, porque o objetivo não é que ele fique no hospital para o resto da vida.
Algumas maneiras de proporcionar ação positiva em unidade inclui ajudar outras pessoas por meio de papéis significativos, programação de ação positiva e, quando possível, engajamento em unidades fora da unidade. Se ele puder fazer uma atividade fora do hospital, muito legal, né? Igual a questão do CAPS, que as pessoas vão, aqui na minha cidade, por exemplo, a gente tem, agora eu esqueci, a gente tem o CAPS AD, tem o CAPS I e tem, eu acho que é o CAPS 2. Então, as pessoas não dormem lá. Então, elas vão todos os dias ou alguns dias. Então, nesse caso, além de lá, eu posso trazer para elas coisas que elas vão fazer fora dali, tá? Então, ajudar os outros a identificar papéis significativos, porque podem modificar significativamente ideias sobre pertencimento, valor, capacidade, ter controle e fazer diferença. Então, eu posso trabalhar com ele e ajudar os outros. Posso dar papéis na unidade. Gente, papéis na unidade e aqui papéis no hospital são coisas simples, que vai fazer toda a diferença. Por exemplo, eu vou fazer um grupo e eu quero que ele me ajude a distribuir o papel. Então, eu estou mostrando que ele é útil de alguma forma. O outro vai recolher o papel, o outro vai distribuir o lápis. São pequenos papéis que vai fazer total diferença, tá? Papéis que contribuem também para a comunidade mais ampla. E aí, como é para a comunidade, eu começo a distribuir ideias para ele, para que ele consiga correr atrás disso aí. Porque eu também não posso pegar a mão daquele indivíduo, daquele cliente, e fazer tudo com ele. A ideia é energizar para que ele faça, fortalecer para que ele consiga fazer sozinho, tá? Então, a programação da unidade, que envolve formas de longo alcance ou contínuas de ajudar a comunidade fora do hospital, pode acessar e energizar o modo adaptativo, ligar-se às aspirações e ser um passo de ação positiva ao mesmo tempo. Então, eu posso dar ideias ali para que ele consiga fazer, tenha papéis fora do hospital também, seja ajudar a sua família, seja fazer compra, passear com o cachorro, coisas simples, mas que faz toda a diferença. Programação da ação positiva, a gente também falou sobre isso no capítulo 3. Então, quando as atividades significativas são identificadas, o indivíduo concorda que vale a pena se engajar nela com frequência, este é um bom momento para desenvolver programações. Junto com a equipe, o indivíduo desenvolve um plano para realizar as atividades preferidas e direcionar para um objetivo mais frequente durante a semana. É importante ajudar os indivíduos a chegar à conclusão de que as coisas positivas que eles gostam no hospital não estão restritas apenas no hospital. Tá? Planos e programações podem fazer parte da vida fora do hospital e você pode perguntar como eles irão monitorar tudo o que querem lá fora. Outra maneira excelente de ter experiência e fortalecer as crenças é transferir os papéis da unidade para a comunidade e fazer excursões na comunidade. Então, se você tem ali, você talvez não pode ficar saindo com a pessoa fora, mas aí, por isso que é importante o capítulo 15, que vai falar sobre a família. Então, esse papel de ingressar na comunidade, eu posso passar para que a família me ajude nessa área, para levar ele fora do hospital, para fazer coisas para ele se sentir pertencendo, né, à comunidade. Então, uma ótima maneira de maximizar o sucesso de atividades fora da unidade é usar o entendimento de desejos e das habilidades do indivíduo para criar um plano. Então, eu devo considerar quais crenças que eu tenho como alvo, onde pode ir para ter uma experiência bem-sucedida, qual papel o indivíduo pode desempenhar na saída para apoiar as crenças positivas, que sucesso que eu quero que ele note. Então, esses são os objetivos, tá? E aí, aqui ele vem falar da parte do hospital, né? O que eu preciso ter para o hospital, para a unidade funcionar com o CTR? E aí, é os parâmetros aqui que eu falei, tá? No apêndice H. Eu não vou passar pelo apêndice porque é grande e eu acho que não tem necessidade, mas se você tem interesse de desenvolver ele aí dentro do consultório, gente, dentro do lugar que você trabalha, é muito interessante. É muito interessante. Se você tem a oportunidade de apresentar isso, faça, tá? Faça. Desenvolvemos uma ferramenta que pode ajudá-lo a avaliar como você está incorporando a CTR a essas e outras áreas do seu programa. E aí ela é chamada de parâmetros da CTR, que é o apêndice 4. Ele consiste em 7 domínios que refletem fatores relacionados à programação, à formação de equipe. O ideal da CTR é aspiracional e pode fornecer uma noção de para onde o programa pode se direcionar. Então, tem aqui
envolver na comunidade, planejar o tratamento, planejamento de transição, formulação da CTR, resultado, fatores da equipe. E ele tem várias perguntinhas aqui, ó, de 1 a 4, que ele fala assim, para entender qual é a frequência do envolvimento na comunidade. Tem várias perguntas, cada um tem os seus itens aqui que você tem que avaliar se realmente está fazendo, se vocês proporcionam ou não dentro da unidade. Outra coisa são as reuniões de brainstorm na equipe, chuva de ideias, tá? Para quem não sabe o que é. A equipe de tratamento pode se encontrar regularmente para revisar o mapa de recuperação do indivíduo e discutir como cada membro cumpriu os seus planos. Então, quando tiver uma reunião, vocês vão discutir como que está ali o atendimento. Ah, mas a gente tem 50 pessoas. Então, separem os mais importantes, ou separem os que vocês vão encontrar naquele momento. Ah, mas a gente vai encontrar os 50. Passe pelos mais importantes, passe por todos, mas aqueles que estão precisando mais no momento, porque tem alguns que já estão sendo ali, conseguindo as coisas, ou dividam as tarefas, tá? Para que a equipe tem 10 funcionários, tem 10 pessoas ali, dividam 10 para cada dupla, sabe? Para que vocês consigam revisar tudo e dar conta de todos, se for o caso. Revisar o mapa da recuperação dessa maneira lembra os membros da equipe sobre as lacunas na compreensão e fornece a área específica do foco para a próxima reunião. Então, quando você reúne e fala sobre o fulano, você sabe se o fulano está evoluindo ou precisa de trabalhar algo. Você sabe se o outro, o que ele está evoluindo, o que ele precisa trabalhar. E aí, outros profissionais nessa reunião, eles podem dar dicas. Ah, faça tal coisa, faça tal coisa. E se a gente tentar isso? Ah, eu não consegui acessar o modo adaptativo. Olha, eu vi ele dando um sorrisinho e olhando assim para tal coisa. Será que isso é um modo adaptativo? Então, você consegue ter ideia com todos os profissionais sobre aquele indivíduo específico, tá? A documentação guiada pela CTR, né? Eu estou falando aqui que pode ser mantida se for integrada à documentação da unidade, são os mapas de recuperação, que pode ser usada como forma de documentação. Fornece um guia conciso para entender os indivíduos, além das intervenções relevantes. Outros documentos são as folhas de turno da enfermagem, que normalmente contém comportamentos individuais que ocorrem durante o plantão. Então, tem vários aí. Campeões da CTR são os líderes, que eles chamam, tá? Então, eles podem se tornar especialistas na compreensão dos indivíduos, conectando-se com eles, identificando interesses e aspirações e criando oportunidades para a ação. É importante identificar campeões, líderes para a unidade, cujo papel é entender profundamente a abordagem. Tipo assim, eu tenho uma equipe grande, eu posso nomear, por exemplo, essa parte, vocês serão um líder da turma tal, né? Vocês vão trabalhar com essas pessoas, já que a gente tem muitas pessoas internadas aqui. Então, vocês são responsáveis por essa ala, vocês são responsáveis por essa. São os líderes de cada parte ali, tá? Eles falam como campeões. Então, quando surgem desafios, a gente volta para a formulação das aspirações. Então, independente de ser hospital ou não, a motivação para enfrentar o desafio é maior quando ela impacta o progresso na direção de que o indivíduo quer para o futuro. Então, se o desafio, ele afasta o indivíduo daquilo que ele quer. Então, eu vou voltar acessando o modo adaptativo para que ele volte a acessar aquilo que ele quer. Você não precisa de intervenção adaptada a cada pessoa, porque se eu tenho 50 pessoas, eu não vou conseguir, talvez, dar conta de todas as 50. Então, eu posso fazer ali um trabalho em equipe que eu abranjo, que eu consigo atender mais pessoas ao mesmo tempo. No próximo capítulo, a gente vai falar sobre trabalho em grupo. Programas do ambiente podem evoluir quando chegam novas pessoas. Então, chegou uma nova pessoa, eu posso ter um líder ali para ele fazer uma apresentação. O líder pode ser um dos internos do hospital, para ele mostrar ali. E a mesma, eu posso adaptar, como eu falei, do clube. Às vezes o clube não vai funcionar mais, eu sou flexível, faço um novo. Adapte-se para diferentes períodos de internação. Então, o contexto hoje é essas pessoas saíram, entrou pessoas novas. Aquele período ali, ele é diferente. E cada pessoa também tem o seu período. Então, a gente tem que identificar que, do mesmo modo, a gente precisa identificar a aspiração significativa e desenvolver uma imagem de recuperação rica. Isso será incrivelmente útil para acessar a motivação após a alta. Então, mesmo se aquela pessoa sair porque recebeu a alta, eu preciso preparar ela para isso, né? E vem a questão do empoderamento, que a gente trabalha a resiliência, e quando chegar, a gente vai se adaptando para isso. Tá?
E aí, para finalizar, eu marquei o quadro todo, mas é assim, a ação da equipe pode transformar o ambiente desse estado de repouso no seu potencial ativo, porque a gente tem a ideia do hospital como sendo um ambiente calmo, quieto, manso, mas a gente está falando de transtornos desafiadores. Então, eu pego aquilo que está, aquele ambiente que está parado, porque a energia está baixa, e eu começo a ativar eles para que eles tenham energia novamente para sair ali do hospital. Uma atmosfera terapêutica dinâmica que não se pareça nem um pouco com terapia, cria atitudes positivas, muda afeto positivo e ação. Ah, mas você está fazendo terapia? Eu estou fazendo terapia. Eu estou fazendo terapia com eles, mas eu estou tirando daquele contexto médico, doutor, paciente, tá? Eu estou fazendo algo dinâmico. Os indivíduos, eles são transformados, deixando de se sentirem derrotados, florescendo, saindo da da institucionalização crônica para uma vida na comunidade. Então, o objetivo, ao final, é o estabelecimento de atmosfera comunitária benéfica, estou lendo péssimo, né? Em que todo seja mais do que a soma das partes. Os membros da equipe se transformam em parceiros poderosos, indo até os indivíduos onde eles estão, acessando modos adaptativos, impregnando vida diária com propósito e colaborativamente desenvolvendo resiliência ante estressores. Então, a gente tira eles daquilo ali, daquela visão fechada de hospital, de doença, de doente, de paciente, para levar eles a uma vida significativa, tá? E aí a gente finaliza o capítulo 12 e 13, semana que vem, terapia de grupo e a importância da família. Vou compartilhar novamente a palavra-chave. E aí a gente finaliza aqui. Semana que vem a gente vai falar sobre a terapia em grupo e a gente vai falar sobre a importância da família no tratamento, tá bom, gente? E é isso, palavra-chave 1021 CTR 15. Inscreve no canal, curte o vídeo se você não inscreveu, porque ajuda aí a crescer. E semana que vem é o nosso último encontro. A gente vai finalizar a CTR e em fevereiro, dia 9 de fevereiro, a gente vai falar sobre o manual clínico dos transtornos psicológicos, tratamento passo a passo, a gente vai falar com a sexta edição, né, baseando aí nos novos critérios de diagnóstico. Gente, muito obrigada, um ótimo sábado aí para vocês, está assistindo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite, e até semana que vem no nosso último encontro.